Tá? Porque, assim, eu quero primeiro, assim, justificar a colaboração do professor Sérgio, porque eu tive a oportunidade de assistir a uma aula que ele ministrou agora no evento que passou alguns meses, acho que mês passado, né, da SBPC, em que ele estava num mini curso sobre o funcionamento do cérebro, né? E aí, aqui no Departamento de Línguas Estrangeiras, né, esse é um evento que nós estamos promovendo pelo curso de Letras em Inglês, do Departamento de Línguas Estrangeiras da UNIR, e é um projeto que faz parte de um programa de extensão, né, sobre trânsitos, fronteiras, migração, enfim, é um projeto de extensão bem amplo. E aqui nós temos, assim, várias áreas envolvidas, literatura, tem gente da área da filosofia, tem pessoas da linguística, tem gente da biologia, né? E o professor é da área da neurociência, né? Neurocientista, né? Para quem não conhece o professor Sérgio, ele é doutor em neurociências, né? Ele trabalha nessa parte, ele é professor atualmente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no Instituto do Cérebro, onde ele coordena o VisLab, que é o laboratório, né, de estudos da visão, e me interessa, assim, né, pensando na área nossa das ciências humanas, dialogar com a neurociência para saber, né, o que é que nós temos para aprender sobre o cérebro, porque nos interessa muito discutir a concepção de imagem, né, a formação da percepção imagética. Isso tem tudo a ver com o funcionamento do cérebro. É claro que isso se desdobra em outros sentidos, né, mas a neurociência tem muito a nos ensinar, né, então foi por esse motivo que nós fizemos o convite ao senhor, que muito nos alegra ter aceitado, né, para falar de neurocinema, né, e a tua relação com o cinema, com as artes, o teu endereço com as artes também foi o que despertou então, assim, maior interesse, né? Paula, Fique à vontade, professor. A proposta, né, do neurocinema, ela é um pouco, vamos dizer, não muito ortodoxa, né, num certo sentido, que quer dizer neurocinema, né? Mas acho que vale a pena contar essa história onde isso apareceu para mim. Foi com o encontro de um grande amigo cineasta, o Carl Guimarães, e uma vez ele falou, Sérgio, porque eu passei muito tempo na Alemanha, 20 anos na Alemanha, em Paris foram 5 anos. Então, um dia ele falou, Sérgio, você tem que vir para o Brasil, a gente vai criar uma coisa chamada neurocinema. Eu falei, isso vai ser ótimo, Carl. E aí, quando eu vim aqui para o Rio Grande do Norte, eu pensei, talvez seja interessante mesmo criar uma disciplina com esse nome um pouco, vamos dizer, inesperado quase, que quer dizer neurocinema. E aí surgiu essa proposta, e eu dou aula efetivamente de neurocinema, né? Tudo coisas, vamos dizer assim, às vezes faço pontes razoavelmente difíceis em conceitos da neurociência com principalmente a experiência, né, que se tem da realidade quando você vê um filme, e, obviamente, isso é muito interessante do ponto de vista da cognição e, certamente, muito interessante para a neurociência. Então, vamos dizer, esse movimento das ciências cognitivas, em particular da neurociência, né, pensar sobre o cinema é um ponto muito válido. Mas eu penso que o contrário também. Significa o artista ou o estudante de cinema, ele sabe muito pouco sobre processos do cérebro relacionados à visão, aos sentidos, à cognição, e acho que pode ser, então, muito válido para se aprender um pouco nesse sentido. Então, tem uma rua de mão dupla. Eu preparei uma apresentação, assim, que eu espero não seja... que seja interessante, né, para todo mundo, um público tão variado, né? Certo. E eu pensei assim, quero fazer um seminário com 2 perguntas. Eu vou mostrar essas perguntas e espero respondê-las, coisas assim muito práticas sobre a percepção, mas certamente interessante do ponto de vista do estudante das artes visuais ou propriamente do cinema. Então,
A primeira pergunta é importante, claro, é o que é o cinema. E o que é muito claro, vocês estão vendo direito os slides? Eu tenho que perguntar. Sim, professor, Então, também, e tá minha bem voz apresentável. está tudo funcionando, né? Tá sim. Então, assim, esse filme, ele é paradigmático, o Amarcord também é paradigmático, assim, no sentido de mostrar como o cinema, ele transporta, né, o espectador no mundo. Eu adoro mostrar, em particular, essa cena de Fellini, principalmente por causa desse movimento de câmera, né, no final, uma criação assim, fantástica de Fellini, que fala para a gente, conta muito de como o cérebro visual funciona, né? Porque a maneira que ele situa o espectador na cena permite transformar o espectador, vamos dizer, que é um observador da cena, ele transporta o observador num participante da cena, é como se você fosse o menino, e ele cria esse movimento de câmera simulando exatamente um movimento de orientação dos olhos. Então, assim, essa ponte sobre o que é a criação, né, vamos dizer, de um filme, né, toda essa ideia de você ter ali uma cena que possa transportar o espectador, ela existe também um contraponto muito claro e bem definido sobre quais os processos estão ligados, por exemplo, à orientação que normalmente você faz ou você faria numa situação assim. Então, essa é a ideia de trabalhar nesses dois mundos, né? E uma discussão exatamente sobre qual o significado e por que aparece essa realidade tão forte nessa instalação que é o cinema. Aqui uma cena do filme do Kubrick, muito interessante, né, porque ele usa esses tons vermelhos como se fosse no início do cinema, né, quando não existia verdadeiramente a cor. E ele conta aqui também uma história que certamente de muito interesse nas ciências cognitivas, sobre a memória e a consciência e tudo isso. Bom, enfim, então, pensar sobre o cinema é certamente, né, pensar em seus vários aspectos sobre o que é o ver, né? E, inclusive, isso que eu quero salientar, esse aspecto epistemológico do que é verdadeiramente ver. Um primeiro momento muito importante, né, ele surge nessa perspectiva representacionista. E ela começa nos trabalhos de gravuras, né, como quando os artistas usavam a gravura para representar o mundo. E isso aqui é muito interessante, porque nesse livro de Albrecht Dürer, ele exatamente pretende, vamos dizer assim, criar um manual onde a ideia de medição, a ideia de uma precisão muito grande na representação da imagem tem grande valor, né? E esse conceito representacionista, ele é muito presente nos primórdios do pensamento cartesiano. Então, aqui uma gravura mostrando uma câmara obscura, né, uma câmara escura, onde você tem a imagem sendo formada através da luz que passa por um ponto, que seria um pinhole camera, e Descartes ele foi, né, profundamente interessado sobre todos esses aspectos, vamos dizer assim, de mecanismos do que viria a ser, então, a neurofisiologia do ver, e ele fala nesse livro, La Dioptrique, ele fala muito interessante, assim, porque ele propõe, na verdade, um experimento onde você viria a pegar um olho, poderia ser um olho de um boi, por exemplo, e você dissecando o olho e colocando ele de tal forma que você pudesse olhar através desse olho, você veria a formação de uma imagem, né, que representa a perspectiva natural, segundo as palavras de Descartes, de todos os objetos que se encontram no exterior. Quer dizer, ele é capaz de compreender muito claramente que a imagem ela é projetada no fundo do olho. E nesse instante, e aqui, né, vale a pena dizer, ele está criando não só uma ideia sobre o ver ou a visão, mas ele também é um momento importante, vamos dizer assim, na criação da ciência,
é importante salientar a proposta de você observar, né, o que não existia ainda de uma maneira sistemática na época, então, através da observação que ele propõe esse conceito extremamente importante da imagem ser representada, e ele termina dizendo: as imagens dos objetos não são produzidas apenas na parte de trás do olho, quer dizer, sobre a retina, mas também são enviadas para o cérebro. Então, esse é um conceito muito importante, representacionista, essa ideia de que a imagem é representada na atividade neuronal. Então, esse é a grande proposta e o grande movimento que Descartes faz em relação ao problema do ver. E esse diagrama, né, essa gravura no livro, ela é muito interessante porque ela mostra, né, não só a projeção da imagem, mas o aparecimento de re-representações nas conexões do cérebro. Eu vou explorar isso mais tarde, e fica aqui, então, esse conceito primeiro representacionista tão importante. E, de fato, se você pensar, né, numa primeira aproximação, aqui essa fotografia, a primeira fotografia vista de uma janela no GRA, feita em placa de zinco, em 1826, ela é, na verdade, né, uma representação de uma janela, e talvez isso não seja uma coincidência, ser colocado naquele livro da Annie Friedberg, The Virtual Window, de uma maneira muito interessante, né, porque, de certa forma, o que a fotografia permite, o que o filme, principalmente o cinema, permite, é verdadeiramente uma janela para o mundo. E assim é a primeira representação, ou o primeiro registro fotográfico. Então, numa primeira aproximação, né, fortemente representacionista, certamente é possível pensar que, vendo um mosaico de receptores da retina, que o que a retina faz é uma representação, entre parênteses, fotográfica do mundo. E o que você vê verdadeiramente, como numa câmera digital ou como numa emulsão de filme, você tem, né, os fotorreceptores na retina que são capazes de criar ou produzir um mapa de luminância do mundo visual, que é projetado sobre a retina. Interessantemente, né, se você olhar a fóvea humana, você vê os 3 tipos diferentes de fotorreceptores, especificamente porque tem opsinas distintas, com picos espectrais distintos no vermelho, verde e azul, e você vê que é um mosaico, exatamente como os pixels ou os grãos, né, que formam uma imagem digital ou analógica, quer dizer, o conceito é exatamente o mesmo. Então, essencialmente, né, se você pegar uma câmera fotográfica, tirar a óptica da câmera e olhar, vamos dizer assim, diretamente o sensor da câmera, o que você tem é uma representação da imagem, como essa, conhecida como uma imagem bayeriana, né? Porque você tem uma excitação desses fotodiodos que são colocados abaixo de filtros verde, vermelho e azuis, exatamente porque, né, a retina humana é assim, você tem esses picos, sensibilidade ao verde, vermelho e azul especificamente, você cria esse padrão, e desse padrão é possível recuperar um pixel. Então, esse é um primeiro, vamos dizer assim, analogia muito forte entre o que seria, né, a representação da imagem numa câmera fotográfica ou numa câmera de cinema e na retina, né? Então, a partir desses elementos, os fotodiodos, você tem a montagem, por assim dizer, do valor de um pixel. Então, fica uma primeira pergunta muito neurocinemática. Será que existe um pixel na retina? Quer dizer, será que esse conceito cartesiano representacionista, a gente possa esticar ele tão fortemente e pensar verdadeiramente como a câmera fotográfica funciona e é capaz de representar o mundo visual, exatamente como Descartes ele descreve, né? Você tem verdadeiramente a representação da imagem no fundo da retina, que
excita, por assim dizer, esses fotorreceptores, você teria uma correspondência direta entre um pixel da retina e um fotorreceptor? Essa é uma questão interessante, porque, em princípio, a resposta seria muito direta. Sim, é isso mesmo que acontece. Agora, se você olhar um pouco mais de perto sobre a estrutura da retina, e eu volto nesse diagrama, né? Na verdade, isso não é bem um diagrama, ela foi colorida artificialmente, é um estudo onde é possível medir para cada fotorreceptor, não invasivamente, na fóvea humana, e determinar cada um desses fotorreceptores, qual é a sensibilidade espectral deles. E isso aqui, mais uma vez, é a representação da fóvea. Agora, olha que interessante, se você observar, né, na fóvea mesmo, vamos dizer, no olhinho da fóvea, no centro da fóvea, que é, obviamente, muito importante, porque a gente sempre traz a fóvea para diferentes aspectos da imagem, você não tem quase nenhum fotorreceptor com uma opsina na sensibilidade do azul. Então, é muito interessante pensar que existe uma separação ou um distanciamento muito grande entre a percepção de cores e a distribuição de fotorreceptores na retina. Em outras palavras, a verdade é que a representação da retina ela é muito imprecisa, ela é muito fragmentada, muito diferente do que é a percepção. Aqui, um pouco mais de detalhes sobre a retina, vocês veem a camada em vermelho, não sei se dá para ver meu mouse, dá para ver? Dá, Paulo, para ver o mouse? Dá para ver. Então, vocês veem aqui, né, as células bipolares, essa aqui é a camada de fotorreceptores, e essa aqui é uma camada de grande conectividade, a chamada em inglês a inner plexiform layer, é a plexiforme interna, essa aqui seria a plexiforme externa, onde você tem conexões horizontais extensas, muito diferente de uma câmara, né? E aqui uma célula ganglionar, que é a saída, o output do sinal neural na retina. Então, vocês veem que, de fato, definir um pixel na retina, ou na imagem retiniana, ela não é uma questão simples, né? Porque, de fato, você tem integração lateral muito grande, e isso depende das células ganglionares e dos arranjos com as células bipolares e com outro tipo de célula, aqui em amarelo, as células amácrinas. Então, nesse diagrama, você pode ver isso agora melhor, né? Os diferentes fotorreceptores, que não são uniformes ao longo da retina, e sua conectividade, mais uma vez, nesses plexos de interações horizontais muito extensas na retina, aqui as células horizontais e aqui as células amácrinas. Em diferentes espécies, vocês podem ver que tem uma organização muito distinta à retina humana, ou de um camundongo, ou de um peixe, né? E muito importante enfatizar também que a densidade de fotorreceptores e de células ganglionares, ela é muito distinta em função da excentricidade, e também para as diferentes espécies. Vocês veem que na retina humana você tem uma densidade máxima na fóvea, enquanto que no camundongo é uma densidade que é um pouco maior numa região que é muito distinta, muito diferente da fóvea, né? Ele não tem verdadeiramente, né, um ponto de resolução máxima como a retina humana, e o peixe também tem uma organização completamente distinta. E isso, obviamente, faz com que esses diferentes espécies ou animais tenham mundos visuais muito distintos. Então, é muito importante pensar sempre que o conceito do mundo visual, ele depende da estrutura de cada sistema visual. Então, essa ideia representacionista ortodoxa, onde você tem, né, o mundo visual sendo extraído, representado na atividade neural, ele não é bem assim, num certo sentido, porque você tem diferentes estruturas que permitem, então, a criação
de diferentes mundos visuais. Aqui, só dando um pouquinho mais de detalhe, na retina do camundongo, né? E como eu mostrei para vocês, de certa forma, a retina humana também é assim, você tem fotorreceptores muito diferentes segundo a região na retina, né? Isso seria como ter uma câmera onde a resolução espacial ela é muito degradada na periferia, mas também a representação das cores ela é muito diferente segundo a posição espacial do objeto. Seria uma câmera muito estranha, de certa forma. No entanto, né, se você contrastar tudo isso com a ideia sólida que a gente tem na construção do nosso mundo visual, existe aqui um passo gigantesco entre o sensório e a percepção, mostrando, né, muito claramente os limites desse programa representacionista. E aparece aqui agora um outro problema ainda mais difícil, por assim dizer, do ponto de vista da ideia representacionista, que é o fato da imagem ela não ser registrada ou capturada como uma fotografia. Normalmente a gente tende a pensar assim, né? Mas, na verdade, o que acontece é sempre o registro, né, através dos diferentes campos receptores, que têm resoluções diferentes dos diferentes elementos da retina, em função do movimento dos olhos. Então, eu usei essa fotografia dessa Kombi, e você vê que, dependendo de onde, né, significa dependendo da sua história de interações visuais com seus olhos que movem durante a sua exploração da cena, você pode ter uma resolução muito baixa na periferia da imagem e muito alta para, vamos dizer assim, uma pequeniníssima área, né, que corresponde à fóvea, a visão central, de 2 graus, enquanto que na periferia a resolução espacial é muito pobre. Então, você percebe que, apesar, né, de, vamos dizer assim, nós, humanos, termos sempre uma ideia muito sólida de uma realidade completa, de uma imagem que seja completamente preenchida e estável, a imagem projetada na retina, ou melhor, mais especificamente, a imagem registrada ou capturada, né, nos campos receptores desses diferentes elementos na retina, ou mesmo no córtex, ela é fragmentada, ela é principalmente pobre, em certo sentido, porque você não tem ali uma representação contínua e de alta fidelidade sempre para cada ponto da imagem. A verdade é que essa representação ela é muito esparsa e ela depende também muito claramente da exploração visual através do movimento dos olhos. Então, significa a imagem, né, que registrada ou retiniana, que seria essa à esquerda, é completamente diferente dessa imagem percebida. Enquanto na retina você tem constantemente borramento através do movimento, porque os olhos eles se movem sempre, porque você fixa certos pontos e faz longas sacadas em direção a outros pontos da imagem. Perceptualmente, o que você tem é um mundo construído, sólido, que parece muito estável, muito diferente da sensação visual. Esse é um problema muito pertinente e difícil, né? Do ponto de vista de mecanismos visuais, e um problema fundamental nas ciências cognitivas, mas que coloca também muito claramente, vamos dizer assim, a limitação desse programa representacionista. Então, esse primeiro movimento cartesiano, que é tão importante na neurociência, né, eu diria que o cinema, em particular, ele mostra, né,
as dificuldades, vamos dizer, de se sustentar uma ideia puramente representacionista, já que a realidade que se constrói na percepção ou na vivência de um filme, ela contrasta muito claramente com o que é registrado, o sentido, né? Diferente de dizer percebido, na atividade retiniana. Então, você entende muito rapidamente que esse mundo visual entre a criança e, por exemplo, esse bonobo, ele é certamente não o mesmo, né? Porque o olhar de um indivíduo é muito diferente do olhar do outro. Então, essa é uma primeira noção interessante, né, de se pensar. O ver, ele é indissociável do olhar. Existe no processo da visão, verdadeiramente, um ato motor, uma ação. Então, ver não é uma atividade passiva. E isso foi muito explorado no cinema, que o Vertov, já nos primórdios do filme, né, da cinematografia, ele procurava diferentes perspectivas, porque exatamente isso é verdadeiramente o ver. Aqui um outro exemplo, vocês veem nessas grades cintilantes, consegue ver, Paulo? Estamos vendo, professor. Você vê que né, os pontos brancos, eles ficam, né, às vezes pretos, e por isso parecem cintilar, em função de onde você olha na imagem. Isso é muito interessante. Consegue ver Oscilando, né? isso? Consegue entender? Sim, dá para perceber a oscilação dos pontos. Exatamente. Então, assim, de certa forma, essa imagem que, em princípio, você poderia pensar que é uma imagem estática e independente do olhar, ela é, na verdade, o contrário, ela é modulada profundamente em função da sua maneira de ver essa imagem simples. E isso acontece o tempo todo. Foi explorado nesse trabalho interessante do Yarbus, em 65, onde ele estudava o movimento dos olhos, apresentando diferentes imagens. Vocês veem claramente que o observador ele tende a fixar certas áreas que são relevantes, né, na face. Isso foi explorado recentemente nesse trabalho artístico chamado Retrato como Paisagem. Então, você tem mapas de calor mostrando muito claramente que, né, a densidade é maior em torno dos olhos. Quer dizer, nós, primatas, humanos e não humanos, tendemos sempre a olhar os olhos de macacos e humanos. Isso não é por acaso, porque, né, de fato, o olhar, você pode saber muito sobre uma pessoa observando, né, o olhar dessa pessoa. Isso é muito interessante pensar. E aqui um exemplo, né, de estudo do grupo do Jason Kerr, no Max Planck Institute em Bonn. Vocês veem eles estudando o movimento dos olhos de um rato. E por que isso é interessante? Porque você pode observar mais invasivamente o cérebro visual desse rato durante, né, as sacadas e fixações que esse rato faz quando ele observa o mundo. Isso é muito interessante porque a referência, ela deixa de ser completamente cartesiana, e ela, no sentido que você tem a representação de um mundo visual independente do sujeito, e ela passa a ser agora a tratar mais propriamente esse problema da primeira pessoa, esse problema muito neurocinemático, no sentido de como o rato, ele cria o seu próprio mundo através do movimento dos seus olhos, né, de rato. Vocês veem que são muito diferentes do movimento dos olhos de um primata, né? Não necessariamente os olhos são conjugados e eles exploram independentemente coisas nos diferentes hemicampi visuais, o que é muito interessante.
E aqui eu apareço, então, com a minha segunda pergunta, né? A primeira seria, existe a possibilidade de um pixel? E a segunda, essa é, o que é a ilusão do movimento? Sempre quando você fala de cinema e visão, e por que o cinema é tão interessante, sempre aparece essa ideia de o cinema é uma ilusão, e o que acontece ali é a representação do movimento. Aí eu peguei esse livro aqui, é um livro sobre animação, um livro certamente interessante, ele fala, né, sobre alguns aspectos do timing na animação, mas é interessante ver que num livro-texto, em 2020, você ainda encontra, né, uma colocação como essa, The Secret of Disillusion, quer dizer, da ilusão do movimento, is to be found in the remarkable capability of a part of the human eye, the retina, of momentarily retaining any image it receives. Quer dizer, ele acha ainda, né, que a ilusão do movimento, ela vem, ou ela acontece, ou ela surge, porque existe o que se chama de uma persistência da imagem. Na verdade, esse é um erro muito grande. Você mostra que, de certa forma, do ponto de vista, né, do ensino sobre processos ou mecanismos visuais, é muito distante sobre o que a gente sabe já e o que aparece num livro-texto sobre cinema ou animação, ou mesmo, eu diria assim, teoria do cinema. A verdade é que o que se chama aqui ilusão do movimento é um problema muito difícil, né, das ciências cognitivas, que a gente pode descrever ou nominar como o problema da ligação perceptual. Porque não existe uma persistência da imagem e isso te permite, vamos dizer assim, construir, né? Ou se você quiser, uma posição mais representacionista, reconstruir o movimento. O que existe verdadeiramente é uma ligação entre um objeto, vamos dizer, entre frames, que te permite criar um movimento que passa, então, melhor dizer, criar um objeto em movimento entre esses frames. Isso pode ser visto muito claramente como um problema da ligação perceptual no espaço e no tempo. No tempo, no sentido que você tem entre os frames uma unidade de tempo. Claramente visível, né, nesse registro de Jules Marais, Etienne Jules Marais, quando ele cria essa cronofotografia, ele era muito interessado em estudar o movimento dos pássaros, e ele foi um importante precursor do cinema, porque ele inventou essa técnica, né, de registro de quadros sucessivos numa mesma placa. Quer dizer, ele ainda não resolve, vamos dizer assim, o problema do shutter, no sentido que ele não tem uma exposição e depois um novo quadro, um novo quadro, um novo quadro. O que ele faz é um deslocamento do obturador, então você tem um registro de imagens sucessivas no mesmo quadro, mas ele coloca muito claramente já, vamos dizer assim, ele abre o caminho que depois Edison faz para essa ideia de como poderia se representar o movimento. E, claro, isso é alguma coisa que, né, seduzia enormemente as pessoas. Isso aqui no século XVIII, né, não existia ainda absolutamente nada que pudesse permitir a representação da imagem numa emulsão fotográfica. E vocês veem que as pessoas criavam simples projeções de objetos que você podia mecanicamente deslocar, e isso era uma coisa muito linda, né? E aparece aqui, um pouco mais tarde, o Zoetrope, e eu encontrei esse videozinho mostra muito claramente como isso funciona, né? Você tem um shutter que é criado, quer dizer, seria um mecanismo que permite, vamos dizer assim, a observação de um quadro por um breve momento, ele é criado por essas fendas sucessivas num tambor. Isso aparece de uma maneira muito linda, não sei se vocês
concordam comigo, mas nesse filme do François Truffaut, Les Quatre Cents Coups, ele faz, na minha opinião, uma grande homenagem ao Zoetrope, porque ele mostra, né, a perspectiva né, que é você ver através de um shutter, que seria exatamente quando a criança ela começa a se deslocar, né? Vai aparecer agora mesmo, ou então você vê sem ser através de um shutter, quando você tem a imagem borrada. Eu acho isso verdadeiramente espetacular, porque não só ele mostra, vamos dizer assim, metaforicamente, essa ideia do tambor, mas também essa oposição do que é a imagem borrada por movimento e a imagem construída através de um mecanismo de um shutter. Como chama shutter em português, Paulo? Shutter é o que abre e fecha, né? Eu acho que o nome correto é obturador. Obturador, exatamente, porque o diafragma, né? Assim, eu acho que no passado existia o mesmo mecanismo para as duas coisas, porque o diafragma era também o obturador. Mas numa câmara de vídeo, vamos dizer, numa câmara de cinema, você tem isso completamente independente, né? A íris, que seria o diafragma, ela é independente do obturador, que é verdadeiramente uma janela que abre e fecha numa câmera fotográfica ou numa câmera de cinema digital, seria, né, a cadência de você registrar a imagem. Aqui ele passa, então, já depois, né, dos primeiros trabalhos do Edison, Etienne de Marais começa a estudar profundamente as sequências de quadro e entender que o movimento ele poderia ser representado assim, mas ele poderia ser reconstruído ou simulado através de uma sequência de quadros fixos, quer dizer, onde a imagem ela não move quadro a quadro, né? Então, mais uma vez, essa ideia de que essa ilusão de movimento, ela simplesmente acontece porque você tem uma persistência da imagem na retina, como vocês veem nesse livro, ela é completamente errônea, né? O que você tem é uma ligação entre esses frames, e você passa agora a distinguir um objeto de outros objetos, e por isso você dá movimento a ele. Quer dizer, é um processo que envolve certamente extensas áreas do cérebro e principalmente interações, eu quero mostrar um pouquinho disso para vocês, entre, vamos dizer, em larga escala no cérebro visual. E o cinema, ele aparece, né, certamente é importante, né, trazendo muita realidade. Dizem que lá em Orsay, essa é uma história verdadeira, a chegada do trem, em 1895, causou um certo pânico nas pessoas, porque elas eventualmente entenderam que o trem podia, talvez, sair da tela, alguma coisa assim. Acredito que isso seja possível, né? A gente tem uma educação visual através de todos esses dispositivos de imagem, como iPads e televisões e telas de computador, que mudou, né, vamos dizer, a percepção que se tem do mundo muito profundamente. Mas, certamente, se a gente não tivesse exposição nenhuma imagem, né, numa tela, a nossa relação com a representação da imagem na tela do cinema ou na tela de televisão seria muito diferente. Então, mais uma vez, eu queria, né, salientar isso, que vocês veem numa animação uma bola, que, né, seria a coisa mais simples de se fazer numa animação. Vou voltar mais uma vez. E que não existe persistência de imagem nenhuma, o que você tem é uma ligação entre os frames, onde você passa a ver, entre aspas, concretamente um objeto separado do pano de fundo. E o shutter, ele aparece de várias maneiras. Aqui, num trabalho acho muito bonito, porque ele é feito de coisas, né, objetos tridimensionais, mas o shutter ele é dado por uma luz estroboscópica, e o que você vê é
verdadeiramente um movimento fluido de um objeto, exatamente porque cognitivamente ou visualmente você é capaz de ligar esses quadro a quadro, criando, por assim dizer, um objeto perceptual coerente. Então, esse mundo cartesiano, né, ele permite uma aproximação importante, primeira, e ele permeia muito fortemente as ciências cognitivas, é o que a gente chama de cognitivismo, e nas ciências da visão, em especial a neurociência da visão, ela é, vamos dizer assim, tuned, ela é muito... o arcabouço de ideias e conceitos que a gente tem, ele é muito fortemente baseado nessa ideia representacionista. Por quê? Porque, né, pensa-se que as respostas das células, vocês veem esses pontinhos, isso representam potenciais de ação de várias células. Aqui é a atividade neural de um macaco vendo uma cena visual. Então, pensa-se que a atividade neuronal, ela representa um objeto visual. Da mesma maneira, e uma coisa ligada aqui à outra, né? Quando surge o computador, quer dizer, essa máquina de von Neumann, essa ideia da cibernética, de que o computador ele poderia, vamos dizer assim, simular o cérebro, no sentido que números seriam como a atividade de spikes, onde zeros e uns seriam spikes ou não spikes. Esse conceito ele é muito forte, e essa é a ideia que a retina, ela, ou vamos dizer, na atividade da retina, você teria um mapa de luminância, onde o contraste ele é aumentado, isso permite ao córtex extrair contornos, e dessa forma você, ou vamos dizer, o sujeito representar o mundo visual. Isso aparece, então, aqui um exemplo na ideia de mapas visuais, não vou entrar em muito detalhe, mas eu gostaria de fazer uma referência ao trabalho do Ricardo Gattaz, um professor no Rio de Janeiro, ele foi meu mestre durante o meu mestrado, e nessa época a gente estudava mapas visuais. O que quer dizer isso? É como o mundo visual, ou melhor, as coordenadas visuais, elas são representadas no córtex visual, nas diferentes áreas visuais. Então, esse conceito representacionista, ele é muito claro e pertinente aqui, mas também é nessa ideia, né, de seletividade e orientação. Esse é o trabalho de Wiesel e Hubel, em 68, eles ganharam o prêmio Nobel por isso, e eles descobrem no córtex visual do gato que as células do córtex, elas podem mostrar respostas muito seletivas à orientação da barra em movimento. Qual que é a ideia representacionista aqui? A ideia é que o campo receptor, né, ou melhor, a resposta das células, ela funciona como um filtro, ela é capaz de extrair essa orientação de pequenos segmentos. Mas por que pequenos segmentos? É porque com pequenos segmentos, em princípio, você pode sintetizar objetos completos. Esse é um conceito que aparece um pouco mais tarde, e aqui uma outra referência a um professor muito querido, o Carlos Eduardo Rocha Miranda, e nesse trabalho ele explora isso nos anos 70, entre outros, com Charlie Groves, onde eles descobrem, essa é uma descoberta muito fundamental, que existem células que respondem muito especificamente a faces no córtex inferotemporal. Então, começa a se criar, né, nesse programa todo, uma ideia em que exista uma hierarquia no cérebro visual, e ele é capaz de representar atributos muito específicos, começando por mapas de luminância, mapas de contraste, e depois células que são sensíveis ou seletivas a segmentos orientados, e com isso, né, nos diferentes níveis hierárquicos das diferentes áreas visuais,
você poderia ter a representação de uma face ou de um objeto mais complexo. E, de fato, e aqui eu mostro o trabalho do Winrich Freiwald, um colega que eu tive na Alemanha, e hoje ele é diretor de um laboratório muito interessante na Rockefeller University, e eles mostram que, de fato, existem áreas no córtex infratemporal do macaco, onde as respostas das células são muito específicas para certos atributos da face, por exemplo, a face em perfil, a face de frente e coisas assim. Então, esse programa representacionista, ele é muito fundado, né, por uma série de observações que, obviamente, também são feitas sob essa ótica ou essa visão representacionista. E aí aparece um filme, e esse filme eu acho assim, uma coisa absurdamente interessante, porque ele é, de certa forma, né, ele revela um futuro que aparece 30 anos depois. É o filme de Wim Wenders, Bis ans, como é que chama? Até o Fim do Mundo, Bis ans Ende der Welt, de 1991. E o que ele propõe nesse filme, que de certa forma é uma ficção científica, é que seria possível, né, construir uma máquina capaz de ler a atividade cerebral e depois transformar essa atividade cerebral em imagens. Né? E aqui, muito interessante, o filme, né, Wim Wenders, ele explora essa ideia de imagens do sonho. Né? Então, seria uma máquina onde você poderia visualizar os próprios sonhos. Essa é uma máquina extraordinária. O que acontece durante o filme, quer dizer, mais no final do filme, que as pessoas ficam completamente obcecadas em ver os próprios sonhos, e por isso elas ficam completamente presas com os aparelhinhos de visualização, exatamente como nós hoje somos completamente obcecados e presos aos nossos celulares. Então, assim, é um filme extraordinariamente interessante por isso também. E fica a pergunta, é possível, né, decodificar o ver e você criar uma máquina que é capaz, de fato, de visualizar suas visualizações internas? E aí eu mostro, né, e isso, de certa forma, é como se você esticasse ao máximo esse programa, esse paradigma representacionista, que é o trabalho do Jack Gallant, entre outros, esse publicado em 2011, onde ele apresenta diferentes imagens, e você tem ali algoritmos baseados em inteligência artificial, né, machine learning, que observa a atividade neuronal indiretamente, porque o sinal BOLD, né, da máquina de MRI, da ressonância magnética, e, em princípio, ele é capaz de reconstruir, né, às vezes, surpreendentemente bem, o que a pessoa tinha visto. Né? Então, primeiro a máquina aprende a fazer essas correlações entre a atividade BOLD e as imagens, e depois você mostra novas imagens para a pessoa, e a máquina, né, é capaz de reconstruir essas imagens até um certo ponto, baseado nas correlações que ela aprendeu com as imagens teste. Então, isso é muito interessante, porque, em princípio, seria possível, vamos dizer assim, um pouquinho dessa ideia de bis ans Ende der Welt, né? Talvez. E, porque existem muitas limitações. E Jack Gallant, ele propõe, né, a ampliar essa ideia e aplicar isso também para mapas semânticos. Então, ele começa a estudar agora coisas como números, ideias de coisas violentas, emocionais. Ele vai, né, vamos dizer assim, separando em diferentes mundos, estudando agora a linguagem natural, quer dizer, ele pega as palavras e, em princípio, tenta correlacionar a atividade neural do cérebro todo. Isso é importante dizer, né? Aqui não é só o cérebro visual, mas o MRI você
né, de uma maneira muito indireta, mais uma vez, porque é um sinal hemodinâmico, mas o que é interessante é que você pode ver o cérebro como um todo. Então, ele tenta fazer essa correlação entre o significado, né, das palavras, ele tenta criar esses mapas verdadeiramente semânticos. Fica aberto até que ponto isso é possível, né? Por outro lado, não é muito difícil entender, né, que o mundo perceptual, ele, mais uma vez, o cinema ele traz isso muito claramente, ele é muito distante do mundo de sensações visuais. Aqui um exemplo simples, mas poderoso, né? Você é capaz de ver uma linha reta, o chamado contorno ilusório, onde não existe um contraste, ele é ilusório, significa esse contorno ele é uma criação poderosa do seu sistema visual, mas ele não é uma representação de uma reta, porque essa reta simplesmente inexiste. Da mesma maneira que, não sei se vocês conseguem visualizar razoavelmente, né? Você pode ver uma esfera, mas de fato o que você tem aqui, e é o que acontece nas nossas retinas, são simplesmente representações bidimensionais do mundo. Da mesma maneira que você tende a ver essa ventoinha rodando, apesar dela ser completamente estática, né? Então, surge um outro paradigma que propõe observar principalmente as interações no cérebro como vamos dizer assim, um programa de pesquisa. Porque ali, né, você resolveria esses problemas fundamentais, como o problema da ligação perceptual. E se você olhar o cérebro, né, isso aqui eu acho essa simulação de uma coluna cortical feita por aquele grupo em Lausanne, na École Polytechnique de Lausanne, Blue Brain, essa é uma reconstrução que o grupo do Henry Markram fez há alguns anos, de uma coluna, quer dizer, poucos milímetros do que seria a coluna cortical de um rato. Se você olhar isso, né, é surpreendentemente, quer dizer, é incrível a densidade de conexões que existem entre essas células. Nem o número delas. O que é surpreendente é como são densas essas conexões, formando colunas, mas também você pode ver que existem integrações horizontais muito importantes. Aqui, essa imagem ela revela 300 neurônios. Vocês veem que esses neurônios eles ocupam áreas muito grandes no cérebro do camundongo. Então, não é só que a gente tem, como diz a Suzana Herculano, 86 milhões de neurônios. Você tem milhares de bilhões de conexões que cobrem extensivamente o cérebro e que permitem, então, interações em larga escala. E a gente sabe muito pouco sobre isso. Então, não tem como não pensar o problema da ligação perceptual e da cognição sem levar isso em conta muito profundamente. E nos últimos 20 anos, isso é parte, assim, ou melhor dizer, 30 anos, porque essa ideia ela surge ali muito fortemente no final dos anos 80, surge uma proposta como um programa de pesquisa, que é de certa forma, né, uma alternativa à ideia puramente ou fortemente representacionista, que se preocupa em descrever como as células representam atributos do mundo visual. A neurociência da visão, né, ela passa ela se preocupa em descrever como as células se interagem em diferentes regiões do cérebro visual, por exemplo, nas diferentes áreas visuais ou de uma mesma área. E surge uma observação muito interessante, porque ela permite, por assim dizer, um arcabouço teórico muito poderoso, é de que o cérebro ele constrói ritmos, e através desses ritmos é possível o aparecimento de interdependências na atividade das células. Em outras palavras, interações. São as famosas oscilações gama. Então, eu escolhi aqui um exemplozinho de interações entre osciladores.
Vocês veem que, né, esses osciladores, eles são independentes, mas se você, né, agora acoplar esses osciladores independentes, vamos dizer assim, através de um sistema mecânico que permite um acoplamento fraco, depois de um certo tempo, esses osciladores eles passam a ser sincrônicos. Então, o que aqui é um experimento da física, serve como uma metáfora do que aconteceria verdadeiramente no cérebro, como um mecanismo de interação. Está vendo? É muito legal ver isso. Então, aqui um dado, e eu vou mostrar muito rapidamente, quer dizer, espero que vocês possam compreender mais a fundo a importância desse tipo de abordagem, mas esse é um trabalho feito por um colega, o Pascal Fries, em 2001. Esse foi um trabalho muito seminal, muito fundamental, porque ele mostra no córtex visual do macaco, quer dizer, do macaco rhesus, que, dependendo da atenção, né, do grau de atenção que o macaco tem a um certo objeto, ele pode ter uma atividade oscilatória sincrônica maior ou menor. Eles exploram isso com o macaco observando cenas visuais, como, por exemplo, laranjas, e vocês veem aqui, nesse traçado em vermelho, oscilações muito fortes aqui, é uma análise espectral, então você vê um pico numa certa banda, essa famosa banda gama, sem muitos detalhes. Esse é um projeto de pesquisa que é, vamos dizer, a nossa ocupação, ou o que é mais importante para a gente no laboratório, estudando tanto o córtex visual quanto a retina, então é possível separar, né, o spiking activity, a atividade de potencial de ação de diferentes células, e depois computar funções que te permite saber se existem interdependências no domínio temporal da atividade dessas células. Significa, esse programa de pesquisa, ele trata mais fortemente esse conceito de como os elementos, né, os neurônios, eles se interagem espacialmente durante a percepção visual. Então, é esse tipo de trabalho que a gente vem fazendo na retina e no córtex, não vou entrar em detalhe, mas se depois alguém tiver algum interesse, eu posso falar um pouco mais disso. Mas esse é um conceito tão importante que permitiu certos avanços, eu diria assim, quase que inesperados, né? E um deles é pensar melhor o problema da consciência. Descartes, ele vamos dizer, ele não entra nesse terreno, e por isso ele cria uma gambiarra, né? Ele pensa, o cérebro, ele permite, vamos dizer, uma ideia de mecanismos, e eu posso descrever isso estudando representações de objetos no cérebro, e, obviamente, ele tinha acesso a muito poucos conceitos, né? Então, ele trata isso como filamentos, alguma coisa mecânica, e por isso a gente guarda essa palavra mecanismos tão fortemente. Mas o problema da consciência, o problema da volição, o problema da emoção, ele deixa em outro plano e ele cria, então, essa ideia dualista, né? É o dualismo em Descartes. E hoje, né, exatamente com conceitos como esses de integração em larga escala e coisas assim, tem se falado sobre quais seriam os substratos da consciência, né, pensando que você teria no cérebro consciente uma organização em larga escala, talvez, né, através dessa atividade gama. E aqui vocês veem, muito interessante isso, né? Pacientes com esquizofrenia têm uma diminuição da gama muito pronunciada, seletiva, significa a alfa tende a ser normal, mas a gama cai muito. Existem várias outras evidências mostrando que esses processos gama podem ser importantes na interação em larga escala no cérebro, que explicaria não só a ligação perceptual, mas também a consciência. E aqui uma citação, né, nesse trabalho do Tononi e o Christophe Corr. A minha própria experiência é a única coisa
cuja existência é imediata e absolutamente evidente, e ela existe para mim mesma a partir de minha própria perspectiva intrínseca. Quer dizer, é interessante pensar, né? Neurocientistas já colocando muito claramente esse problema da subjetividade da primeira pessoa. Isso é importante porque você percebe que a ciência fez um grande passo nesse sentido. Continuando, a consciência é experiência subjetiva, como é, por exemplo, perceber uma cena, ou quando você suporta uma dor, pensa ou reflete sobre a própria experiência. Quando a consciência se desvanece, como acontece no sono, sem sonhos, a partir da perspectiva intrínseca do sujeito experiente, o mundo inteiro desaparece. Ele coloca também, e eu acho isso muito relevante, né, como um neurocientista, que foi formado nesse paradigma representacionista, ele já tem um pé muito forte em pensar o problema da consciência, da percepção do ponto de vista do sujeito, significa na primeira pessoa. E aí eu, né, gostaria de fechar falando sobre, né, essa ideia da percepção e a expressão, principalmente no cinema, porque você tem, vamos dizer assim, um encontro entre esses dois mundos, né? O mundo de quem cria o filme e você, como espectador, cria o filme que o cineasta criou, entende? Então, você tem essa ideia de um mundo que aparece em função da sua própria experiência, que, de certa forma, é independente daquele que pensou o filme. Quer dizer, você tem um encontro ali entre esses dois mundos. Aparece nessa citação também desse livro da The Address of the Eye, da Vivian Sobchak. O filme é um ato de ver que se faz visto, um ato de audição que se faz ouvir, um movimento físico e reflexivo que se torna reflexivo, sentido e compreendido. Ela coloca muito claramente esse problema da ação na percepção, e a percepção deixa de ser um processo passivo e passa a ser central e ativo nesse sentido. Então, acho que essa é a grande contribuição, eu diria, vamos dizer, da teoria do cinema ou do cinema, né, como instalação, porque ele coloca muito bem esse problema que a gente chama de experiência corporificada. Esse é um nome um pouco difícil em português, né? Embodied Experience. Aparece aqui tão claramente nesse filme de Buñuel, né? Quando você vê o filme, não é que você vê o filme pronto, né? Você simplesmente vive o filme. Esse é um passo muito fundamental para se compreender a realidade. Então, ele é muito importante nesse sentido, e por isso eu acredito que, né, pensar o problema da realidade no cinema, ele é muito fundamental, sim, porque é um problema difícil e muito pertinente, vamos dizer, para ciências cognitivas, e a neurociência, ela deve se importar com isso, sim, né? Eu diria, nós, neurocientistas da visão, a gente deve pensar mais sobre a visão, não no laboratório, como uma decomposição de imagens artificiais e coisas assim, que são muito fortes em tudo que a gente faz, né? Pode parecer que não é algo presente, mas, na verdade, né? Se você entrar nos nossos laboratórios, você vai sempre encontrar barras, grades em movimentos, como se fosse super simplificações do que é o mundo. Mas, nos últimos anos, e eu diria que a máquina de ressonância magnética permitiu muito isso, a ciência, ou a neurociência especificamente, passa a poder a estudar o sujeito do ponto de vista da primeira pessoa, quer dizer, a explorar verdadeiramente suas visualizações internas. Isso é muito lindamente colocado aqui nessa passagem do Dalai Lama no filme A Roda do Tempo, do Werner Herzog. So the main thing is visualization. E o que ele fala aqui é uma história muito interessante, porque essas coisas do Herzog, ele foi fazer um documentário sobre o Dalai Lama, e era um encontro na Índia, e todo mundo, né,
uma peregrinação muito lindo, várias passagens do filme. Mas, infelizmente, o Dalai Lama não veio, porque ele estava ali, eu acho que ele teve uma gripe, uma coisa, ele não pôde vir. E aí, então, ele grava essa contribuição do Dalai Lama e ele explica, né, o que estava sendo feito naquele encontro, que era uma enorme mandala. E ele explica que essa mandala não é uma simples representação de deidades, mas era uma visualização interna e que isso só era possível através de muita meditação e coisas assim. E isso é muito, somente a proposta do Francisco Varela, não sei se vocês conseguem ver, nesse trabalho que ele fez, Embodied Mind, ele publicado já há mais de 25 anos sobre isso, onde ele propõe, né, a meditação como um caminho importante para se explorar a cognição e o cérebro. Então, fica assim uma ponte, né, muito interessante entre essas coisas. Eu queria agradecer ao meu pequeno grupo, né, porque o meu trabalho depende deles. Tem um aluno de mestrado e de doutorado e algumas colaborações no Brasil e fora do Brasil. E agradecer a vocês, né, pela paciência comigo. Muito obrigado, professor, pela tua aula, né? É muito interessante a gente ter uma visão por uma outra perspectiva dessa questão da imagem, assim, né? A gente fica, às vezes, muito centrado na nossa área, né? E despreza outras possibilidades de entender, né? E é interessante que dentro das artes, do cinema, da literatura, no geral, a gente enfrenta um pouco esse paradigma do representacionismo cartesiano também, né? E mais recentemente a gente tem visto como que a arte contemporânea tem, de algum modo, desafiado essa maneira de olhar a arte, né? Quando o senhor apresentou o exemplo do Wim Wenders, né, eu lembrei de uma orientação de iniciação científica de uma pessoa que está estudando aqui sob minha orientação, exatamente o estado das coisas do Wim Wenders, né? E como ali ele vai trabalhar um metacinema, né, o estado das coisas, e como ele já coloca ali, acho que o filme é da década de 60, virada de 60, 70, como ele já mostrava o cinema como uma narrativa fragmentária, né? Aquela ideia de a gente ter a apreensão totalizante da realidade, e isso é posto em desafio, né? Isso é muito interessante, certamente, né? Tem alguns comentários e algumas questões aqui do pessoal que está nos ouvindo, então eu vou passar a fazer esses comentários e endereçar as questões que eles fizeram, e aí o senhor pode ir comentando, respondendo, né? Tem um primeiro comentário da Val Cândido aqui, que fez uma associação com o Ivan Panofsky, né, que é um crítico de arte, e o que ele usa, acho que ela imagino que ela esteja se referindo ao conceito de iconologia que ele trabalhou um tempo, né, e ela só fez esse paralelo que ela lembrou do trabalho do Panofsky, né. Depois tem uma outra pergunta da Joelígia Siena, ela disse o seguinte: boa noite, professor. O fotógrafo suíço cego Ivan Vacar, eu não conheço esse fotógrafo, né? Foi um pensador da arte fotográfica que explorou este estudo empiricamente. Será que ele é aquele que aparece naquele filme A Janela da Alma? Talvez não. Acho que aquele era outro, porque ele era de Paris. Eu imagino que não seja o mesmo. É sobre a cegueira, né? Vamos dizer, e a percepção. Esse filme, A Janela da Alma, talvez alguns de vocês conheçam, é um filme muito interessante, porque ele coloca isso, né, muito fortemente, que a visão ela vai muito além simplesmente da representação direta da imagem, né? Então, fala muito sobre o ver de pessoas que têm déficits visuais, né? Isso é muito interessante. Agora, o fotógrafo, me conta, eu precisaria saber, porque eu não conheço
a referência. Então, se depois a Joelis já puder nos dar mais referências, aí a gente vai... a gente pode buscar isso. Enquanto ela responde, eu vou passando para a próxima questão aqui. Então, uma questão da Priscila, ela faz a seguinte pergunta, né? Se as ondas eletromagnéticas que chegam aos fotorreceptores da retina são convertidos em imagens com participação também de reações bioquímicas com neurotransmissores. E ela pergunta se o senhor poderia comentar um pouco sobre essa efetiva participação dos neurotransmissores nessa conversão. Pois é, assim, essa ideia de pensar que são convertidas em imagens, isso não é bem assim, né? Isso é importante. Não existe uma emulsão ou uma representação da imagem na retina dessa forma. Isso é muito importante pensar, né? Você olhar a retina, ela não permite isso. Começar que a resolução, né, da periferia é tão distinta da do centro. No entanto, perceptualmente, você tem a impressão desse mundo sólido e firme e, vamos dizer, completo, né? Então, assim, essa ideia de que você possa ter uma conversão ou alguma, né, coisa assim, ela não existe, né? O que você tem é que, no caso dos fotorreceptores, os diferentes comprimentos de onda, significa, né, as células são excitadas por diferentes comprimentos de onda. E mais uma vez, eu queria deixar também isso claro, né, a percepção de cores ela é longe de ser resolvida só por essa ideia ou essa teoria de tricromaticidade, né? Você vê, a constância da cor é algo espetacular. Como explicar isso? Isso é uma incógnita. É difícil de se compreender isso. Como explicar que você percebe as cores razoavelmente as mesmas, com iluminantes tão distintos, como essa lâmpada muito amarelada. Eu sei que minha camisa tem uma ideia do vermelho dela, independente do iluminante. Quer dizer, a constância de cor antes de tudo, assim, um problema fundamental na epistemologia, mas é também um problema difícil na neurociência da visão. Então, não existe vamos dizer assim, uma representação completa da imagem, isso não existe. Agora, qual a participação dos neurotransmissores? A mais completa, porque o neurotransmissor é o que permite a conexão de uma célula para outra, né? Por exemplo, diferentes neurotransmissores permitem diferentes canais de processamento na retina. Você tem um neurotransmissor distinto para o canal on do canal off. Você tem glutamato na excitação das diferentes células na retina ligando as bipolares e células ganglionares, mas você também tem outros neurotransmissores, como aqueles inibitórios, que as células amácrinas, elas, vamos dizer assim, esculpem, então, a atividade das células ganglionares. E você teria, em cada diferente tipo de célula, uma diferente câmara. Você poderia pensar assim, que é muito interessante, né? Você tem uma câmara que detecta movimento, você tem uma câmara que ela representa detalhes, você tem uma importante, né, na formação da imagem, na representação neuronal da imagem, você tem uma câmara que representa outros aspectos relacionados à textura, contraste, coisas assim, e, obviamente, a cor também. O que é incrível é que esses canais, eles são razoavelmente separados no cérebro visual, de tal forma que as partes mais dorsais têm propriedades de resposta muito distintas das áreas mais ventrais, o que é um esquema proposto nos anos 80 e que é razoavelmente válido até hoje. Então, assim, vamos dizer, o neurotransmissor, ele não explica tudo, né? Mas, claro que se você alterar
especificamente alguns neurotransmissores, você tem uma perturbação muito grande do sistema. Ok. Depois tem mais um comentário aqui da Ilka de Oliveira, dizendo que o cinema é uma linguagem fascinante, que ele tem uma sintaxe que constrói e desconstrói a percepção que temos do mundo, percepção essa atravessada por corredores isotópicos e óculos sociais. Paulo, só um Sim. comentário ainda sobre nessa ideia de, né, neurotransmissores, e certamente alucinógenos e, né, são ações que podem ser muito específicas em certos neurotransmissores, como serotonina, e aí você tem imagens que, vamos dizer, completamente endógenas, né? Que decorrem da perturbações intrínsecas no sistema. E isso é muito interessante porque mostra esse fechamento operacional do sistema. Significa, o mundo visual, ele é, na verdade, uma perturbação de um sistema que é em si fechado. Isso é uma ideia muito pertinente, que aparece nesse livro, entre outros trabalhos do Francisco Varela. Por que eu estou falando Francisco Varela? É porque ele foi meu orientador em Paris. E muitas vezes eu faço referência ao trabalho dele, de certa forma revolucionário nesse sentido, porque ele procura um viés, um caminho não representacionista. E isso, mais uma vez, não é sempre dado, não é sempre tão fácil de se fazer. Tá ótimo, professor. Retomando sim, o comentário, né, falando da linguagem do cinema, que constrói e desconstrói a percepção que temos do mundo, e é uma percepção atravessada por corredores isotópicos e óculos sociais também, né? É uma citação, inclusive, que ela faz. Não sei se o senhor gostaria de comentar. E depois a Joelígia complementou aquela referência do fotógrafo suíço, dizendo que as fotos dele parecem captar pixels desfocados, né? E é o mesmo, sim, que aparece como tema no filme Janela da Alma. Sei, eu sei. Como é que é? Ele é muito engraçado, né? E ele é muito esperto, ele tem uma técnicazinha, não sei se você lembra, né? Ele fica fotografando a Shigula, né, que aparece. Sim, sim, sim. E a Hannah Shigula, e depois pede para ela assinar na mão dele. E ele tem um espelhinho. Aquele espelhinho é muito importante, porque aquele espelhinho permite a ele uma referência sobre o olhar da pessoa. Né? É interessante pensar, porque se você olha no espelhinho, você tem agora, vamos dizer, um ponto de fixação. E o olhar, o olhar é extremamente importante nas interações sociais. Não existe coisa mais reveladora, né, vamos dizer assim, de você mesmo do que o seu olhar. Por isso, essa ideia da janela da alma, ela é muito dupla, né, porque você é capaz de ver o outro, mas, estranhamente, você é capaz de ver o outro através do olhar do outro. Então, você tem uma codefinição muito interessante que revela exatamente o nosso cérebro de macaco, eu diria, né? Um cérebro de um primata, onde o movimento dos olhos é muito importante. Certamente, né, se nós fôssemos sapos ou coisas assim, não, bichos assim, isso seria muito diferente, porque o olhar, no sentido de o movimento, o padrão de movimento dos olhos desses diferentes espécies é muito distinto. Então, existe no olhar um assentamento da atenção. E essas duas coisas são ligadas, né? Porque o olhar te permite orientar a sua fóvea e exatamente criar detalhe naquele objeto em função do seu mapa atencional. Agora, o que é o mapa atencional, se não a expressão, né, desse mundo que você vem constantemente criando? Você percebe que a visão ela tem um componente de ação extremamente poderoso. Disso a gente sabe muito pouco ainda. Né? A ciência da visão ela se ocupou, um programa muito importante foi exatamente esse, em geral feito em animais anestesiados, quer dizer, você tem um completo rompimento
desse acoplamento sujeito e objeto, né? Porque durante a anestesia, o que você estuda é a resposta a um estímulo, mas esse estímulo quem coloca é o experimentador. Você perde completamente a subjetividade à primeira pessoa. E aí é que eu falo mais uma vez, pensar o problema do cinema, ele te traz isso de volta. Então, se não é por outra razão, o neurocinema ele tem esse valor de colocar o problema onde ele deve ser posto, que é a subjetividade. E isso sobre algo elementar, né, que Descartes ele percebeu isso, né, primário, que é o ver. O que eu acho surpreendente é que, para ele, era possível pensar o ver do ponto de vista de mecanismo, que é algo tão fabuloso e tão complexo, assim, imediatamente, você entende que ver não é uma coisa simples, né? E não existia, na minha opinião, uma razão de separar isso do problema da consciência ou do problema da emoção, né? São, vamos dizer, domínios ou processos da cognição igualmente complexos. Então, mas é interessante pensar, né, que ele separa isso e pretende compreender o ver do ponto de vista de mecanismo. Isso é de fato muito interessante. Essa é uma questão que interessa sobremaneira ao nosso campo de estudo, né? Porque quando você vai estudar as artes ou o cinema, isso supõe uma escolha, né? Quer dizer, quando você... Acho que o professor travou, será que ele está nos ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo. Sim, é porque a imagem tinha congelado aqui, eu achei que tinha perdido a conexão, né? Mas o que eu estava comentando é que quando a gente pensa no recorte da câmera, no enquadramento, no foco, quer dizer, isso supõe a subjetividade e o que nos interessa é discutir qual o efeito de sentido que isso pode gerar quando você faz esse recorte na visão, né? Isso supõe essa seleção, né, da imagem que você vai construir. Agora, uma coisa que me intriga é que essa escolha, se a gente for pensar do ponto de vista de quem está fazendo esse enquadramento ou recorte, isso é uma escolha consciente, mas o que está por trás dessa consciência? Essa construção imagética, ela é totalmente consciente, né? O que a neurociência... Não é consciente, não. Ele é um conceito importante que emerge, eu diria, nos últimos poucos anos, essa ideia de que você tem primitivos, que se chama, um nome técnico, algo como priors, significa alguma coisa que você tem antes. E esses primitivos, eles podem, certamente, serem dados pela sua construção do conectoma, entende? Significa, nós humanos, nós, com as nossas conexões cerebrais humanas, né, no córtex visual, entre áreas visuais, somos capazes de ver o mundo como a gente vê, dessa maneira definida assim, né? Aliás, isso é tão poderoso que certamente a gente pode descrever entre a gente, humanos, esses objetos como os mesmos. Mas você não espera que uma formiga veja o mundo dessa mesma maneira, porque ela vai ter, vamos dizer, primitivos muito distintos dos nossos. Ela não vai saber ver uma tela e compreender, né, essa imagem. Certamente, os macacos não são assim. Essa relação que a gente tem com a imagem projetada, ela seria tão interessante você ver, né, uma pessoa na Idade Média observando as nossas lindas telas e celulares, né? Certamente. Então, eu acredito que isso, né, tenha também um componente cultural, social, nesse sentido de aprendizado ao longo desse profundo contato, né, que existe, que a gente, humanos, nós temos hoje com dispositivos de imagem, como celulares, que altera profundamente a maneira que a gente percebe o mundo. Eu acredito que isso seja... E eu penso também que o contrário é verdadeiro.
certamente a linguagem, né, a possibilidade que você tem de criar mundos imaginados através da linguagem, alterou profundamente a percepção visual do humano, porque ele faz assim o tempo todo. Quando eu te conto coisas, você está ali sempre imaginando, vamos dizer, objetos visuais, você está constantemente criando esses objetos visuais. Esse é um conceito também importante, que às vezes desaparece quase que totalmente, essa ideia de um stream, de um contínuo, né? É porque esse conceito fotográfico ele passou a ser tão poderoso. O problema da fotografia, vamos dizer, o problema em se pensar a visão como um tratamento ou um processo fotográfico do mundo, é que existe um empobrecimento dessa ideia de stream, dessa ideia de um fluxo contínuo, de uma dinâmica muito potente e constante de interações, que são também, veja, Paulo, isso é importante, que são também motoras, né? Então, você tem no ato do ver muita ação, isso é fundamental pensar. Excelente. Alguém mais tem alguma pergunta? Né? A gente já está assim, chegando no nosso horário, né, do evento, então se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, eu vou reiterar e reforçar aqui os meus agradecimentos ao professor Sérgio pela disponibilidade que ele teve de conversar conosco, de trazer e ampliar, né, o nosso conhecimento sobre a visão, sobre o ver, o olhar, a imagem e o quanto a linguagem cinematográfica contribui para que a gente consiga expandir, né, a maneira como a gente percebe o mundo e as coisas. Foi realmente um prazer ouvi-lo, agradecemos imensamente a tua participação e esperamos que em outras oportunidades a gente possa continuar essa conversa. Tá ótimo. Obrigado a todos. Obrigado a você. Muito obrigado a participação de todos e a gente se encontra no próximo evento. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado. Sim, né? O evento foi gravado, depois ele fica disponível no canal do YouTube do Departamento de Línguas Estrangeiras da Unir. Então, vocês podem acessar, seguir o canal, né? Localizem lá que o vídeo será disponibilizado lá para quem quiser assistir novamente. Tá certo? Então, agradeço a participação de todos. Muito obrigado mais uma vez, professor. Obrigado a você, Vicente. Uma boa noite a todos. Um abraço grande para você. Tchau. Tchau.